Fala nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos analisar aqui os comentaristas da ESPN falando sobre o Flamengo, o novo treinador do Mengão. Muitas informações nesse sábado. Se inscreva, aciona o sino, deixa o like. Crédito de vídeo aí ESPN, link na descrição e comentário fixado. Eu senti um Dorival muito magoado e irritado em alguns momentos. Uma fala assim forte, né? Qual a informação que você tem de como é que ficou essa relação, né? Imagino que seja uma relação hoje bem desgastada entre Dorival e essa direção do Flamengo. Como é que ele tá, o Dorival? Se tá muito magoado. E hoje, Vene, tem alguma situação entre seleção brasileira e Dorival Júnior? Tem algo de concreto nesse momento? Eu sei que a gente está no meio de uma Copa do Mundo, mas já existiu algum tipo de sondagem, algum tipo de procura da CBF com o Dorival Júnior? E ele está no mercado ou não? Depois desse baque, né? Ele é um cara que está no mercado, ele está disposto a ouvir propostas já para 2023? Vamos lá, Fernando. Sobre o estado do Dorival, como ele ficou após essa situação toda, a informação que eu tenho é que o Dorival chegou a se emocionar por conta disso, porque de fato ele não esperava. A sensação, o sentimento que ele tem é como se ele fosse traído, se ele tivesse sido traído. Porque até o momento, ninguém da diretoria do Flamengo virou para ele e conversou com ele. Não teve isso. Todas as conversas foram conduzidas com o agente dele. Eu acho que ele mesmo esperava que alguém da diretoria do Flamengo ligasse para ele, por conta até mesmo pelo que ele fez. No Flamengo, ele conquistou títulos importantes. Ele não conquistou qualquer título, não foi um campeonato regional. Ele conquistou uma Copa do Brasil, que é extremamente importante no cenário nacional. Ele conquistou a Libertadores, que é o título mais importante no cenário sul-americano. Então, ele ao menos esperava isso. Tanto é que quem conhece o Dorival mesmo sabe que naquele vídeo ali ele está extremamente abatido. E ele está muito abatido. Ele chegou a se emocionar por conta dessa situação toda. E hoje o Dorival está sim no mercado. E em nenhum momento, a informação que eu tenho é que a CBF, alguém da CBF teria ligado para ele e falado, olha, você é um dos nomes. Não teve isso. Não teve isso. E ele sempre deu prioridade ao Flamengo. Se ele acertasse a renovação, assinasse, a CBF poderia chamar o Dorival, que ele não iria para a seleção brasileira, ele queria ficar no Flamengo. Ele entendia que o projeto do Flamengo era o melhor para a carreira dele, ele queria dar continuidade ao trabalho que ele fez em 2022. Então, acho que eu consegui responder as suas perguntas, Fernando. Conseguiu, só para acrescentar, o que vem da CBF. O que vem da CBF não há procuras formais ou informais antes do fim da Copa do Mundo. Quer dizer, eles podem até, claro, na mesa do presidente Edinaldo, é possível que haja uma listinha de nomes, é possível. Mas que assim, não há movimentos ativos enquanto o Brasil está focado em ganhar a Copa do Mundo do Catar. Depois disso, é outra história. Vai pensar no futuro. O planejamento é que já tenha jogo de eliminatória agora em março, porque eles querem fazer essa eliminatória mais expandida aí, pensando em 2026. Mas, por enquanto, não tem. De fato, não tem. Perfeito. O vídeo, então, de Dorival Júnior que ele postou ontem à noite na rede social. Vamos ver. Cheguei em 10 de junho no Clube de Regatas do Flamengo. E para mim foi uma emoção única. O que nós vivemos juntos, o que aconteceu a partir daí, o impulsionamento que nós ganhamos com a participação de cada um de vocês, foi algo que me impressionou, que marcou a minha vida, a minha carreira, a minha história. Jamais vou me esquecer do jogo do Atlético Mineiro para frente e principalmente daquele domingo em que todos nós nos reunimos no centro do Rio de Janeiro. Quero aqui tentar esclarecer apenas dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estaria totalmente voltada ao Clube de Regatas do Flamengo. Financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube, que fizeram do nosso dia a dia
um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. Rapaz, João, imagem diz tudo, hein, Venê? Só uma coisa, antes da gente dar continuidade a esse debate, tem uma pessoa que representa o Dorival Júnior que está nos assistindo nesse momento, ele fala aqui: Venê, estou te vendo ao vivo aí na ESPN. Você pode garantir, afirmar novamente que em nenhum momento Dorival pensou em seleção à frente do Flamengo. Ele garantiu isso para mim e eu passei isso para o Flamengo em todas as reuniões que eu tive com o Flamengo. Isso aí tem que ser, isso é perfeito, viu? Tem que ser muito reforçado para depois não construir uma narrativa em cima de seleção brasileira. Sim. O Flamengo, que é conveniente, no que caso. É conveniente para a direção do Flamengo. O Flamengo tem o direito de... dizer, não queremos. Não quero renovar com você, Dorival, a gente quer seguir outro caminho, a gente pretende acertar com outro técnico. Só Mas que vai direto, faltou né? essa transparência. Vai direto. A condução não foi legal, ainda mais com um cara que foi tão importante para um Flamengo vitorioso em 2022. Esse é o detalhe, né? O Flamengo tem total direito de não querer permanecer com o Dorival. Exato. É uma avaliação de trabalho. mercado. Achamos que não vale a pena seguir. Ok, perfeito. Mas a forma como o processo foi tocado é que realmente, pelo que nós sabemos, o Venê está trazendo informações e pelo que a ESPN também apurou, a coisa não foi legal. E me perdoem até a palavra, sou até como uma sacanagem com o Dorival. Foi crueldade. E dá para ver um Dorival no vídeo muito magoado, né, Zé? Sim. Em vários momentos ele quase Sim, chora. Dá para sentir ali uma mágoa, né? Uma voz trêmula, vamos dizer assim, em alguns momentos, porque realmente, de fato, é difícil, né? Você acredita, né? Você chega, pega um Flamengo devastado, porque o Paulo Souza acabou com o time do Flamengo. Né? E aí tem uma outra questão que eu estava falando com o Fernando, estou tentando falar com o Paulo para ver se ele me confirma ou não, porque eu estou curioso para saber se o Paulo fez o que fez a mando da diretoria, se a diretoria falou, muda, faz tudo, eu quero que você mude tudo que está acontecendo, ou se foi por iniciativa própria do Paulo, né? E aí o Dorival chega do jeito que estava o Flamengo, com a maior dificuldade, transforma o Flamengo, em determinado momento teve a opção aqui, acho que eles deixaram muito claro, quando ele colocou o time reserva para jogar contra o Palmeiras aqui, mas ele poderia ter colocado o time titular e brigar pelo título com o Palmeiras até o final, e havia essa possibilidade, né? Construiu o que construiu, mudou o posicionamento de jogadores, criou um ambiente muito legal, chegou até, eu lembro, a memória não é muito boa, viu, João? Mas eu lembro em alguns momentos as pessoas falando, nossa, esse Flamengo lembra muito do Jorge Jesus, do jeito que joga, facilidade, os jogadores estão bem dentro de campo, estão bem posicionados, então eles conseguem jogar. Entendeu? Então, assim. Tolima no Maracanã, por exemplo. E agora você se comporta dessa forma, não tem como você não se sentir mal, não tem como você não se sentir traído. Né? E se ele permanecesse, eu acho que pela conduta do Dorival, pela pessoa que é o Dorival, eu acho que sabendo de tudo isso, o Dorival, mesmo que o Flamengo não tivesse, não acertei com o VP, não acertei com o JJ, eu acho que o próprio Dorival iria chegar como o Abel teve a postura, falou assim, muito obrigado, e vocês ficam aí, porque eu não posso ficar assim, porque é uma questão de confiança, né, João? Ah, sim, claro. É uma questão de confiança. Tem uma questão, e o Venê sabe melhor do que todo mundo aqui que ele cobre. Eu me lembro de algumas declarações do Landim falando sempre que o caminho era a renovação com o Dorival. Ele chegou a declarar o seguinte, só depende do Dorival. Só depende... Se você tem um trabalho, o cara chega para treinar o Flamengo, transforma o Flamengo em um time campeão, competitivo e em vários momentos encantador coletivamente. Sim. Ele chegou para apaziguar e controlar o vestiário. Paulo Souza não conseguiu ser eficiente taticamente e também não conseguiu controlar esse vestiário. O Dorival chegou com esse perfil e foi muito bem. Esse time é campeão de Copa do Brasil e de Libertadores. É natural que você pense. Continuidade de trabalho. Ele vai pensar o elenco agora, né? Vai participar de algumas contratações. Tanto que o Venê falou, o próprio elenco do Flamengo sofreu um baque. Acho que ninguém estava esperando isso. Mas o Venê, o Landim, eu me lembro de declarações do Landim falando que o caminho era a renovação com o Dorival. Ele falou isso para a imprensa. Ou eu estou errado? Não, você está certíssimo. Só que, assim, muito o que se fala através da diretoria do Flamengo, se a gente for parar e analisar algumas situações, eles acabam voltando atrás. Vamos lá, eu vou citar 2 exemplos aqui. Andrés Pereira, eles viajaram para a Inglaterra, bateram a mesa do Manchester, sentaram à mesa, acertaram tudo e na hora de assinar, não assinaram porque a repercussão foi muito negativa na ocasião da compra do Andrés Pereira. Rodinei, eles trocaram documento com o empresário do Rodinei,
perto de assinar, aí teve um vídeo dele viralizado aí nas redes sociais, ele supostamente em uma festa noturna, aí o Flamengo o que fez na ocasião? Voltou atrás, não assinou renovação de contrato, depois o Dorival chegou, o Rodinei voltou a ser titular e aí já era tarde a renovação de contrato. Então, assim, a diretoria do Flamengo tem alguns discursos de maneira oficial que depois eles não são concretizados. E o Dorival Júnior é apenas mais um episódio, digamos assim, da forma como a diretoria do Flamengo lida com algumas negociações. Fato é o seguinte, eles falaram que dependia do Dorival, o Dorival já veio a público, fez um vídeo, olha quanto tempo o Dorival já fez um vídeo, foi ontem à noite. E até o momento a diretoria do Flamengo se pronunciou de maneira oficial? Não. Por quê? A verdade é o seguinte, a diretoria também tinha que se pronunciar. De alguma forma, nem que seja para agradecer ao trabalho que feito pelo técnico Dorival Júnior, mas até o momento, nada. O silêncio está prevalecendo entre os dirigentes do Flamengo. Ô, Venê, e procede que antes do Vitor Pereira, o Flamengo tentou outros nomes? Eu confesso que eu não tenho essa informação, João. Eu estaria sendo leviano e até mesmo mentiroso com o público que está nos assistindo se eu confirmasse que sim ou se eu falasse que não. A informação que tenho o Vitor Pereira está em negociações avançadas e já disse sim ao Flamengo. Se eu falar que o Flamengo tentou outros nomes antes do Vitor Pereira, eu vou estar mentindo e sendo leviano com o nosso público. Perfeitamente, mas o certo é que Vitor Pereira provavelmente será o novo técnico do Flamengo. Nós temos aí declarações de Vitor Pereira quando ele estava ainda dirigindo o Corinthians, mas na parte final, não é isso, Marcel? E a gente vai mostrar agora para o nosso público, porque também tem um outro lado da história. Estamos falando do Flamengo, a condução do processo com o Dorival e Vitor Pereira com o Corinthians. Veja aí. Tem que ver muito bem o que é que vai acontecer, como é que estará a minha situação familiar, não é? Que é importante, pessoal, não é? A minha vida pessoal. A minha sogra não pode ser deslocada de Portugal para aqui, não pode mudar o ambiente dela, tem um problema de saúde. Portanto, tem muito a ver com uma questão pessoal, que eu tenho que equacionar muito bem, não é? Na minha vida, porque a vida não é só futebol. Mas pronto, estamos a conversar sobre isso. Da questão familiar, que para mim é fundamental, não é? É fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz não posso deixar a família para trás, não é? Portanto, tem que haver uma... Eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não vou sentir bem se eles não estiverem bem, não é? E a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. A minha vontade é ficar. Agora, eu tenho que decidir isso no timing, e o timing não é o timing dos jornalistas. Isso é que vocês têm que entender. Não é o timing dos jornalistas, não é o timing do torcedor, não é o timing... Não é. O Vitor tem um problema. Muito se falou também que ele tem clubes para ir, tem propostas. Não tem nada disso. Ele tem a questão familiar dele para resolver, uma decisão da vida. Pois é. Tem o lado do Vitor Pereira também nessa história, Leonardo. É um lado que o expõe muito, né? Ele tem direito a tomar as decisões que ele quiser, até a mudar de opinião, mas ele tem que lidar com a repercussão das coisas que ele fala e isso vai ser colocado a ele. Vou te citar um exemplo. Quando a gente conversou com o Tite antes da Copa do Mundo e para todo mundo que ele era perguntado, o Tite, você vai ser opção em algum time brasileiro? Ele disse, não serei. Se acaba a Copa do Mundo e o time brasileiro anuncia o Tite, o que a gente vai falar aqui? O Tite mentiu. Né? Ele falou uma inverdade, ele prometeu uma coisa que ele não cumpriu. Eu acho que a gente está diante de uma situação assim com o Vitor, porque me parece muito improvável que uma situação familiar que em outubro é gravíssima, em novembro esteja resolvida a esse ponto. Me parece muito claro que ele simplesmente não queria ficar no Corinthians, o que é um direito dele também. Sim. Né? O contrato dele, inclusive, não foi rompido, porque o que, segundo algumas pessoas dizem, pode estar até atrasando, de repente, um anúncio do Flamengo, né? Ele tem contrato até o final do ano com o Corinthians. Mas ele não precisava. Ele poderia simplesmente dizer, olha, não decidi, vou decidir com base em qualquer coisa, menos numa situação que viraria contra ele depois. E atenção, só um minuto, Zé, porque há 12 dias, a nossa repórter Lili Nascimento bateu um papo com o Vitor Pereira.
em uma matéria exclusiva que foi para o site da ESPN. Abrindo aspas, ele disse ali, me sinto muito triste, queria muito continuar, mas não tem hipótese nenhuma, não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum, eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar o processo de doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa. Entrevista exclusiva à ESPN no dia 14 de novembro, a repórter Lili Nascimento. É como eu diria um amigo nosso, né? Conselheiro Pugliese. Opa, grande. A verdade no futebol não dura... Ele fala 1 hora, né? A verdade não dura 1 segundo. Você vê que eu ouvi essa de um grande amigo da família, o querido Nascimento, há décadas. Ele dizia 24 horas. Você vê que está só diminuindo. Não tem. É lamentável, né? Eu trouxe para vocês o relato das pessoas que estão dentro do clube, a repercussão que foi. Como eu falei, ele vai ser muito bem recepcionado lá no Corinthians. E aí, quando eu falo recepcionado, não é bater, ninguém vai agredir, não é nada disso. Mas ele vai ser homenageado durante 90 minutos, né? Até pelo comportamento. E é lamentável, né? Porque nós temos aí o Abel no Palmeiras com uma conduta impecável. Sem dúvida. Uma conduta impecável. Talvez ele, às vezes, exagera nas entrevistas, pós-jogo e tal, e aí, às vezes, é compreensível, porque você está ali na adrenalina do jogo e você pode, muitas vezes, desabafar, falar, e faz parte, porque nós temos também treinadores brasileiros que se comportavam exatamente da mesma maneira que o próprio Abel. Mas, em termos de conduta, o Abel vem nos ensinando muita coisa. E aí, é impossível você não fazer essa comparação. Abel e Vitor Pereira, comportamento de um, comportamento de outro, resultado de um, resultado de outro, a forma como um elenco reage ao comportamento de um, né? Que a forma como o elenco do Palmeiras reage ao comportamento e ao dia a dia do Abel, e a forma como o time do Corinthians se comportou ao longo do período em que o Vitor estava aqui. Eu fico triste nesse sentido de que a gente elogia bastante as pessoas, né? Nós elogiamos muito o trabalho do Vitor Pereira, mas em momento algum acho que talvez isso tenha sido levado em consideração, até mesmo pelo próprio carinho, respeito e pelo suporte que a equipe do Corinthians deu para ele ao longo desse período todo, né? Então seria mais fácil para ele falar o seguinte: olha, não vou ficar, não quero ficar, não me sinto bem, eu acho que eu preciso dar um tempo na minha... Vou repensar, vou ver se eu tenho propostas de outros clubes, que seria natural esse tipo de resposta, porque ele é um profissional e um bom profissional, mas vai ficar marcado. Mas é aquela história, né? O futebol, a memória é curta, porque se você ganha, se você tem bons resultados, levantou a taça, as pessoas esquecem esse tipo de situação, o que é lamentável, né? Isso não pertence só ao Vitor Pereira, né? Pertence, como diria o professor, pertence ao futebol. Ao futebol. O Vene, é uma relação que está começando, né? Ainda não foi divulgado oficialmente, mas há uma tendência de que o Vitor Pereira seja o técnico do Flamengo, com os dois lados questionados, né? O Flamengo em relação à conduta com o Dorival e o Vitor Pereira em relação à conduta dele com o Corinthians aqui. Perfeito, perfeito. E a informação que chegou até mim, que a notícia foi vazada em Portugal até mesmo para ter o termômetro de qual seria a aceitação da torcida do Flamengo, de qual seria a aceitação da torcida do Corinthians, de como os torcedores iriam reagir a isso. E a torcida do Flamengo, assim, grande parte, e isso até me surpreendeu, assim, eu que acompanho o clube no dia a dia, grande parte está até mesmo apoiando a decisão da diretoria do Flamengo em não ficar com Dorival Júnior. Então, o termômetro que a diretoria está tendo, assim, não só nas redes sociais, mas os torcedores de maneira geral, é que estão lamentando a postura como o Flamengo teve que lidar com essa situação, mas estão apoiando a troca de comando. Então, assim, eu acho que é curioso para ver o que o Vitor Pereira vai falar também para a torcida do Corinthians, porque eu acho que ele tem que dar um esclarecimento para a torcida corintiana, porque a forma como ele saiu lá, eu até mesmo tentei entrar em contato com o presidente do Corinthians, mas até o momento eu não tive retorno, porque eu também estou curioso para saber o que o presidente do Corinthians está achando sobre isso. Mas, de fato, o Vitor Pereira está muito próximo de ser o novo treinador do Flamengo. Eu acho o Dorival, eu acho o Vitor um bom nome, entre os possíveis. Acho um bom técnico, conhece de futebol, ele pegou momentos do Corinthians com pouquíssimas opções e fez o time competir. Dito isso, acho que era melhor para o Flamengo o Dorival continuar e mais. Ouvindo que esses últimos jogos foram determinantes, eu acho uma coisa bem absurda. Porque qual o recado que o Flamengo passou sobre o Campeonato Brasileiro praticamente desde que o Dorival chegou?
vamos levando. Né? Vamos levando, que você tem 2 Copas aqui que dá para ganhar, só depende da gente e as 2 foram entregues. Imagina depois de ganhar as 2 Copas e com um relaxamento natural. E, cara, não adianta assim, viver no mundo da fantasia e achar que voltando de uma final de Libertadores com um campeonato que você não vai ganhar, você vai tirar dos jogadores o melhor rendimento. Nem que ele quisesse. É claro, sabe, o Flamengo é um time gigante, tem que ganhar todos os jogos, ok. Mas acho que a gente tem que olhar para os contextos desses últimos jogos. Então, acho que eles não deveriam ter peso algum numa avaliação. É olhar para um recorte que pode trazer uma opinião mais negativa do trabalho do Dorival. Como, por exemplo, poderia se olhar para um recorte que o Vitor Pereira tinha muitos desfalques. E também era difícil administrar isso. Ele teve que administrar, em vários momentos ali, um rabo de foguete no Corinthians. Sim. Inclusive no confronto contra o Flamengo, na Libertadores. É um time que estava devastado. No primeiro, né? No primeiro ali, estava entregue a lesões. Mas eu tenho algumas outras... eu tenho uma outra avaliação em um determinado período. Eu acho que ele demorou demais, e aí eu não sei qual era a abertura que ele dava para os caras, para o Fernando Lázaro, para as pessoas da comissão permanente, porque assim, o mundo inteiro sabe que o Renato Augusto é um camisa 10. É a posição do Arrascaeta. O que ele fazia, o Renato Augusto? Jogar pelo lado esquerdo para fazer a marcação. Você não consegue fazer isso. O Renato não tem essa capacidade. Mesmo jogando como camisa 10, o Renato tem 60, 75 minutos de autonomia em bom ritmo, um bom nível. Depois ele tem uma queda e é natural. Ele demorou demais, ele só conseguiu encontrar esse time justamente porque faltaram algumas peças, ele falou, peraí e tal. E eu acho, aí é uma opinião minha, que o Renato chegou para ele e falou assim, professor, faz o seguinte, me coloca ali. Eu não estou rendendo, porque o Renato veio aqui no Bola da Vez e conversando, e ele falou, né, acho que foi o Pedro Ivo que trouxe essa informação, que através de uma conversa, o próprio Vitor Pereira falou assim, estou a dificultar a tua vida aí pelo lado esquerdo. Eu sei, e o Renato falou assim, então me coloca no meio, professor. O técnico que vem de fora, o Vitor Pereira é um bom técnico, ele é competente, mas em alguns momentos ele precisa de uma adaptação até para conhecer a característica dos jogadores deles e conseguir encaixar. Mas ele já conhecia, porque ele foi treinador, ele jogou contra o Renato lá na China também. Eu acho que o caso do Renato é até um caso assim, ele já conhecia. Já sabia. Mas só para fazer uma comparação, que a gente está falando do Flamengo, o Paulo Souza tomou algumas decisões que mostravam que ele não conhecia a característica de alguns jogadores. O Dorival chega conhecendo muito a característica dos jogadores e consegue, né, de fato, encaixar. Eu tenho uma pergunta para o Vene, porque a gente viu as declarações do Vitor, e eu acho que o torcedor do Corinthians pode e deve se sentir traído, porque faltou transparência. Ele sempre falou de uma questão pesada, familiar, que por conta disso ele sairia, e ele falou com todas as palavras, a gente acabou de mostrar aqui no F90, que era impossível que a sogra dele, né, e parte da família dele, morassem no Brasil. Até por conta disso ele estaria indo para Portugal. Você já tem alguma informação, Vene? Se o Vitor Pereira acertando com o Flamengo, a família vem junto, a sogra vem junto, já existe uma conversa para isso? Parece até que a gente combinou, porque seria exatamente o que eu queria falar aqui no programa. Nas conversas que o Flamengo está tendo com o representante do Vireiro, o Flamengo deixou claro que dá todo o suporte aos familiares, que pode trazer sim os familiares para morar com ele aqui no Rio de Janeiro, que isso não seria nenhum problema. Aí o Vitor Pereira disse que iria conversar com os familiares, pelo visto, deram o sinal de positivo, porque ele disse sim ao Flamengo, mas o Flamengo está disposto a dar todo o suporte ao Vitor Pereira, aos familiares do Vitor Pereira, para ter o treinador em 2023. Eu acho que o que a gente tem que discutir é o seguinte, beleza, o Flamengo optou por não ficar com o Dorival Júnior, mas o Vitor Pereira é, de fato, esse treinador que vai fazer um grande trabalho com a camisa do Flamengo, como comandante do Flamengo, porque o trabalho que eu vi do Vitor Pereira no Corinthians não é de absurdo, não me dá nenhuma garantia, como um analista assim, de Flamengo, de que o Vitor Pereira terá um sucesso absoluto no Flamengo. Talvez o Vitor Pereira nem seja o nome ideal para a diretoria do Flamengo buscar. A gente pode discutir se ele é melhor ou pior do que o treinador Dorival Júnior, se ele é melhor taticamente, enfim, se ele é melhor no vestiário, na condução dos jogadores, mas de fato o Vitor Pereira será mesmo esse nome ideal para a diretoria do Flamengo ter tanto sucesso em 2023? Eu não sei, eu fico na dúvida. É isso aí, nação. O que você acha do Vitor Pereira no Flamengo? Coloca nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.